Saúde-vos, a igreja, com a paz do Senhor. Amém. Fico feliz e grato a Deus por essa oportunidade da parte do Senhor Jesus, pela confiança que me foi concedida. E eu quero aproveitar em rápidos momentos para mastigar bem as palavras de Deus. Queiram comigo acompanhar no livro o evangelista Lucas, capítulo 24, evangelista Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 44, onde diz o título: Jesus explica as Escrituras. Versículo 44 diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O versículo 44, o evangelista Lucas, inspirado por Deus, cita um momento em que Jesus estava fazendo uma referência às Escrituras. Tudo o que ele passou, ele cumpriu, sendo na lei, nos profetas e nos salmos. Ele estava dizendo isso para os seus discípulos, lembrando essas coisas para o seu discípulo. E esse versículo aponta que tudo isto foi cumprido e apontava para Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro. Versículo 45, abrindo o entendimento. E diz o versículo 45 assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. A gente observa que quando Jesus estava com os discípulos, Jesus sempre tinha a chance, a oportunidade de ensinar o Evangelho aos seus discípulos. E se você é um leitor da Bíblia, você vai observar que os discípulos, mesmo andando com Jesus, eles muitas vezes não entendiam a palavra espiritual que Jesus estava ministrando ao coração deles. Em muitos momentos das passagens bíblicas, Jesus dizia aos discípulos: é necessário que o Filho do Homem padeça, morra, para trazer a salvação. Os discípulos ouviam aquilo, mas não compreendiam. Não entendiam muitas vezes o recado espiritual do Senhor Jesus que estava com eles. Mesma coisa é a atualidade. Nós muitas vezes não compreendemos a mensagem, porque a mensagem de Deus, ela se discerne através do Espírito Santo do Senhor. Tem coisas que Deus, Jesus, vai fazer agora. Pode ser que eu e você não entenda desse exato momento, como diz a palavra do Senhor: o que eu faço agora, tu não compreenderás. Tu não compreende, mas compreenderás depois. Então, Jesus aqui estava ressuscitado. Ele já havia cumprido tudo o que apontava para ele. Ele estava ali como agora ressurreto, como ressuscitado. E ele diz no versículo 45 que ele abriu o entendimento dos seus discípulos. Então tem coisas que você vai entender é somente pelo Espírito de Deus. Você fica se perguntando: Senhor, eu não estou compreendendo este algo. Pode ser que agora você não está compreendendo, mas pelo Espírito Santo de Deus, com o tempo certo, você vai compreender o que o Senhor Jesus estava falando para você. Versículo 46. Ele convinha padecer, e diz assim a palavra de Deus: e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia,
Ele estava mencionando que ele tinha que morrer, tinha que padecer, para ao terceiro dia ressuscitar. Glorioso foi os discípulos ver aquele momento em que essa cena aconteceu. Eu não vi, você não viu, mas eu posso acreditar através dos olhos da fé, porque Jesus também disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, confiaram. Nós estamos aqui porque nós cremos e confiamos no Deus que está ressuscitado e está em nosso meio, trabalhando em cada coração, em cada família, em cada pessoa. Ele está se movimentando com o seu poder e trazendo entendimento para a igreja do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus, ela testifica ao nosso coração que ela é pura, que ela é verdadeira. E Jesus estava dizendo: é necessário que isso acontecesse comigo. Por que ele falou isso? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Antigamente se matava um novilho sem pecado, e o povo estava tão acostumado que dizia: pequei, vamos matar o novilho. Ah, eu pequei ali, vamos matar o novilho, Deus perdoa. Chegou um tempo que Deus disse: eu não me agrado mais desses cordeiros, desse derramamento de sangue de animais, porque vocês estão pecando facilmente, com a intenção: Jesus, Deus, ele vai perdoar, vamos pegar e matar o novilho. Aí Deus disse: não aceito mais isso. Aí Deus do alto céu falou consigo e com seu filho: faça a imaginação, filho, lá na terra não tem mais animal para derramar sangue, mas tu vai ser o cordeiro que vai passar, vai padecer, vai derramar sangue pela igreja, para que esse povo entenda, creia e confie em ti, e não vá para o inferno. Aí o próprio Jesus estava mostrando que era necessário ele passar pelo que passou, padecer. Jesus já está nos ensinando: no mundo tereis aflições, mas tem o quê? De bom ânimo. Jesus está dizendo: eu passei, mas eu venci. Se você está pensando, é como que ele diz: olha para mim, eu venci. Então se eu venci, eu estou fora do buraco. Agora se você está no buraco, eu vou te tirar desse lamaçal do pecado, do que você está passando. Seja o que for, Deus entregou Jesus, e Jesus, ele venceu. É necessário padecer. Jesus não estava dizendo que o evangelho seria fácil, somente de rosas. Nós temos que primeiramente pregar os espinhos, para depois vir a rosa. Diácono, que coisa é essa? Porque Jesus, quando recebeu a coroa, foi de ouro, irmãos? Não, primeiro foi de quê? De espinhos. Quando Jesus ensinou para chegar no céu, vai chegar no caminho muito bonito, muito bom, confortável, foi isso? Vocês vão andar no caminho estreito e espinhosos. Ele primeiro prega o espinho, depois vem a rosa. Vamos acabar com esse evangelho de amor. Que contradição é essa, meu diácono? É Jesus, não eu não, vale a Bíblia. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu sou amor, mas também sou justiça. Pronto, está aí, está explicado. Quem prega amor sem justiça não é evangelho, porque amor e justiça andam junto, é união, e nós vamos ter que padecer por isso. Jesus já estava nos ensinando: é necessário que eu padecesse, e quem quer me imitar vai sofrer também, mas o sofrimento dele tem livramento, tem o Espírito Santo para guardar a igreja dele. 47, pregando o arrependimento. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Eu imagino Jesus conjecturando como se fosse uma muda. O que é isso, diácono? Explique em rápido momento para concluir a mensagem. Uma muda é uma rosa, é uma planta na sua juventude. Ela é arrancada, cortada, e quando se faz uma muda de uma rosa,
o que nasce nela vai ser os ramos, vai ser as folhas, as hastes, e depois vem os espinhos. Depois dos espinhos nasce a rosa. Se alguém pregar só amor, só amor, só amor, corra. Isso não é evangelho. Isso é facilidade, é ativismo, mas evangelho não é. Porque Jesus sempre mostrou a dificuldade. A porta que dá para o céu é uma porta larga? É o quê? Estreita. Então quer dizer que é difícil. Tem espinho, tem dificuldade. Mas lá no final tem a rosa, é o ápice da planta. Lá no final tem a salvação. Vocês vão ver o leão face a face como ele é. Valeu a pena, está valendo a pena sofrer pelo amor de Cristo Jesus. 48 e 49. Vós sois testemunhas destas coisas, que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E essa mensagem nos garante assim, dizendo para você permanecer, para você continuar perseverando, orando, porque tem coisas, irmãos, que a capacitação do homem não vai dar jeito. Você pode até ter estudo, pode ter moral, pode falar grosso, pode ter autoridade, como for, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, como diz a Bíblia, sem mim nada podeis fazer. Permaneça, Deus vai te capacitar para uma grande obra espiritual. Deus abençoe a todos nós, a igreja, amém? Muito obrigado.